Esta é a Ilha de Páscoa, lar das mundialmente famosas estátuas de cabeça, ou Moai. Cada estátua Moai é essencialmente uma lápide, mas com um toque especial. Elas vigiam há séculos imponentes gigantes de pedra contemplando silenciosamente o Pacífico de costas para o mar, como se protegessem a ilha de algo interior. Os Moais da Ilha de Páscoa são um mistério há muito tempo, com sua origem e propósito imersos em mistério. Mas agora novas descobertas científicas finalmente começaram a decifrar o mistério. O que elas revelam não é apenas fascinante, é profundamente perturbador. Essas estátuas antigas nunca foram apenas símbolos, elas eram avisos. A descoberta que abalou a arqueologia. Por mais de um século, as estátuas Moai da Ilha de Páscoa foram consideradas testemunhas mudas de um colapso cultural. Relíquias impressionantes de uma civilização perdida, mas pouco mais que enormes cabeças de pedra enterradas na terra. Esta é a Ilha de Páscoa, lar das mundialmente famosas estátuas de cabeça, ou Moai. Essa percepção começou a se desfazer no início da década de 2010, quando arqueólogos revelaram algo surpreendente. A maioria dos Moais, na verdade, tem corpos inteiros enterrados sob a superfície, alguns se estendendo por mais de 9 metros no solo. Embora essa revelação tenha sido suficiente para despertar a imaginação do público, foi apenas o começo. Nos últimos 5 anos, uma nova onda de escavações expôs uma camada muito mais sombria e estranha da história sob a superfície. Uma teoria que deixou até arqueólogos experientes abalados. Em 2023, uma equipe multinacional de cientistas e pesquisadores retornou a Rapa Nui, na Ilha de Páscoa, com ferramentas mais avançadas e uma nova teoria controversa. A de que os Moai eram mais do que monumentos, eram coberturas. Concentrando seus esforços nas encostas orientais da pedreira de Rano Haraku, a equipe descobriu uma série de câmaras subterrâneas escavadas na rocha vulcânica logo abaixo de algumas das maiores estátuas. Não se tratava de formações naturais, mas sim de sinais de construção deliberada. Suportes de túneis feitos de basalto, degraus de pedra dispostos em direção à escuridão e paredes grosseiramente reforçadas. Algumas câmaras pareciam ter um layout cerimonial, com estatuetas de obsidiana dispostas em círculos, restos carbonizados de estruturas de madeira e fossos profundos e estreitos que levavam a um nível mais profundo no subsolo. O aspecto mais chocante era a ausência de qualquer registro escrito ou tradição oral descrevendo essas estruturas. Era como se toda essa camada do passado da ilha tivesse sido intencionalmente esquecida ou deliberadamente enterrada. As amostras de solo coletadas nesses locais revelaram uma história ainda mais perturbadora. Análises químicas revelaram níveis anormalmente altos de fosfatos e metais pesados comumente associados à decomposição de matéria orgânica. Em particular, restos mortais humanos. Ossos fragmentados, incluindo costelas fêmures e maxilares, foram desenterrados logo abaixo das fundações de vários moais, espalhados e queimados. Muitos apresentavam sinais de traumatismo contundente, alguns apresentavam marcas de cortes e outros pareciam ter sido submetidos a calor intenso, possivelmente por meio de cremação ou fogo ritual. Mas a forma como estavam dispostos sugeria algo além de um enterro típico. Não eram sepulturas, eram depósitos. Não havia lápides nem sinais de reverência. No mínimo, as evidências apontavam para violência. A morte ali era funcional, proposital, possivelmente sacrificial. Uma descoberta em particular elevou ainda mais os riscos. Sob o Moai conhecido como Ahutaere, a equipe descobriu uma mandíbula humana parcialmente fundida diretamente em pedra vulcânica. A análise geológica indicou que a pedra havia sido submetida a calor extremo após ser colocada
sugerindo que um fogo de alta temperatura havia sido intencionalmente ateado naquele local específico. A implicação era macabra. Ou a mandíbula havia sido queimada na rocha como parte de um ritual, ou havia ficado presa ali durante algum evento catastrófico. Em ambos os casos, não foi acidental. Alguém queria que aquela mandíbula e quem quer que ela pertencesse ficasse presa no lugar para sempre. Talvez ainda mais perturbadoras fossem as anomalias acústicas registradas nessas câmaras subterrâneas. Ao mapear uma das passagens mais profundas sob um aglomerado de estátuas na crista ocidental da ilha, os pesquisadores notaram algo estranho. Um zumbido persistente e de baixa frequência que se tornava mais alto à medida que se aprofundavam. Não era mecânico e não correspondia a nenhuma ressonância natural conhecida da geologia circundante. Engenheiros de áudio contratados para investigar o fenômeno descreveram-no como subsônico, porém estruturado, uma frequência que podia ser mais sentida do que ouvida. Vibrava no peito e nos ossos. Um pesquisador descreveu a sensação como a de estar na presença de um motor adormecido ou de algo vivo. Essas mesmas câmaras também apresentavam uma estranha ausência de eco natural, como se o som estivesse sendo absorvido pelas paredes. Ainda não se sabe se essas eram características projetuais intencionais ou coincidências acústicas naturais. Mas ambas as explicações apontam para um conhecimento e uma intenção que vão muito além do que se supunha sobre os primeiros habitantes da ilha. Para aumentar o mistério, varreduras de radar de penetração no solo, realizadas no início de 2024, revelaram vastos tubos de lava e sistemas de túneis cruzando a ilha sob locais conhecidos de Moai. Algumas dessas redes correm diretamente abaixo de aglomerados de estátuas alinhadas em estranhos padrões geométricos. Vários dos túneis parecem ter sido modificados, alargados ou sustentados por pedra, terminando no que parecem ser câmaras artificiais, muitas ainda inexploradas. Se esses moais fossem meramente cerimoniais porque se dariam ao trabalho de enterrá-los sobre redes de túneis que aparentemente não tinham nenhuma finalidade acima do solo. Uma teoria que vem ganhando força é que as estátuas não eram memoriais, mas sim selos guardiões pesados de pedra colocados deliberadamente para cobrir, monitorar ou conter as estruturas abaixo. A doutora Lena Morrow, uma das geólogas da expedição recente, descreveu estar em uma dessas câmaras como algo desorientador de uma forma que não consigo explicar. Ela disse: não era apenas silêncio. Parecia que o som não pertencia àquele lugar. Você conseguia ouvir as batidas do seu próprio coração como se ecoassem pelo seu crânio. E sob o eixo central havia um zumbido, uma vibração profunda que ninguém conseguia identificar. Não veio de uma única direção. Simplesmente foi. O que começou como uma curiosidade sobre estátuas de pedra antigas, agora se tornou algo mais próximo de uma história de terror arqueológico. Com cada camada removida, parece que os moais não eram apenas relíquias de orgulho cultural ou reverência religiosa. Eles eram funcionais, construídos com um propósito, alinhados com algo mais profundo e possivelmente projetados não para homenagear os mortos, mas para manter os vivos a salvo do que jazia sob seus pés. Mas quem foram as pessoas que construíram esses guardiões colossais e o que exatamente eles estavam tentando conter? As lendas de Rapa Nui correspondem às evidências modernas. Muito antes da chegada dos cientistas modernos com drones scanners e sondas de solo, o povo Rapa Nui já tinha uma explicação para os Moai, e ela não era pacífica. Os Moai são uma parte importante da Ilha de Páscoa e do povo Rapa Nui. Eles são transmitidos de geração em geração pela tradição oral. As lendas mais duradouras da ilha falam de uma luta amarga entre duas castas, as orelhas longas e as orelhas curtas. E à primeira vista,
parece simples mitologia, o tipo de conto simbólico que se esperaria de qualquer cultura antiga. Mas evidências arqueológicas recentes sugerem que pode ter sido muito mais pobre do que uma metáfora. Segundo a lenda, os orelhas longas eram a elite governante mais altos, mais poderosos e implacáveis. Dizem que eles escravizaram os orelhas curtas, forçando-os a construir os moais e a manter as plataformas cerimoniais. Com o tempo, o ressentimento cresceu. Por fim, a rebelião eclodiu. Os orelhas curtas se rebelaram, levando a uma guerra civil brutal, que culminou no extermínio quase total dos orelhas longas. O confronto final supostamente ocorreu perto de uma trincheira cheia de juncos em chamas, para onde os orelhas longas foram empurrados e mortos. Durante séculos, essa história foi vista como simbólica, um conto de advertência sobre poder e opressão. Mas quando os arqueólogos começaram a escavar sítios arqueológicos ao redor da península de Poik, onde se diz que a rebelião ocorreu, encontraram algo impossível de ignorar. Enterrados sob o solo endurecido, havia camadas de terra queimada a carvão e restos humanos queimados exatamente como a lenda descrevia. Alguns dos ossos estavam dispostos de forma não natural, amontoados, como se os corpos tivessem sido jogados fora ou jogados no fogo. A datação por radiocarbono situou a queima em massa dentro do período sugerido pelas tradições orais. Ainda mais convincente, a análise de DNA de restos mortais em diferentes locais revelou duas populações genéticas distintas. Um fisicamente mais alto em média, com estruturas ósseas mais densas e sinais de maior consumo de proteína. Potencialmente a elite dos orelhas longas. Isso não era uma alegoria. A guerra realmente aconteceu. E os moais, segundo alguns anciãos de Rapa Nui, eles não eram apenas símbolos de status ou ancestrais. Não há moais encontrados no leito seco ou no que antes era um lago. Acreditava-se que elas continham mana, um tipo de força ou energia espiritual que podia tanto proteger quanto destruir. Acreditava-se que as maiores delas tinham sido despertadas capazes de andar movendo-se pela ilha por meio de uma combinação de orações rituais e canções. Isso pode soar fantasioso, até que pesquisadores modernos conseguiram reproduzir o chamado método de caminhar, amarrando cordas ao redor das estátuas e balançando-as ritmicamente para a frente, provando que não era apenas possível, mas também prático. Mas talvez o detalhe mais arrepiante das lendas seja o que os moais deveriam observar. Em algumas versões do mito, as estátuas foram deliberadamente colocadas voltadas para dentro de costas para o mar. Isso há muito tempo intriga os arqueólogos. Por que afastar seus ancestrais do vasto oceano? A própria fonte da identidade e do sustento polinésio. Uma versão da resposta preservada em sussurros entre os historiadores orais de Rapa Nui é simples e aterrorizante. Os Moai estavam observando algo dentro da ilha, algo que jamais deveria escapar. É uma afirmação fácil de descartar, até que nos lembremos das recentes varreduras terrestres e dos vastos sistemas de túneis inexplorados diretamente abaixo dos aglomerados de Moai. De repente, essas lendas sobre observadores e contenção não parecem tão absurdas, especialmente quando combinadas com o fato de que muitos Moai foram encontrados acima ou perto de pontos de entrada de câmaras subterrâneas, alguns agora comprovadamente contendo sinais de atividade ritual, danos causados por fogo e até mesmo restos humanos. Reforçando ainda mais a conexão cultural e espiritual, algumas das esculturas de obsidiana encontradas nas câmaras enterradas lembram figuras de pinturas rupestres de Rapa Nui, rostos alongados com olhos fundos, mãos sobre a barriga e bocas largas congeladas em agonia ou admiração. Esses símbolos combinam perfeitamente com as representações de Aku. Aku, espíritos ancestrais, que supostamente guardam lugares sagrados e punem aqueles que perturbam os mortos. Será que os próprios Moai
poderiam ter sido vistos não apenas como monumentos, mas como receptáculos para esses espíritos, ancorando-os à ilha, mantendo-os quietos e contidos. À luz dessas revelações, a linha entre mito e realidade se torna tênue. E se os Rapa Nui não estivessem contando histórias para explicar seu passado, mas sim preservando desesperadamente avisos para o futuro, e se os Moai não se limitassem a quem detinha o poder, mas sim ao que precisava ser mantido sob controle. Se os construtores dos Moai estivessem tentando desesperadamente trancar algo como exatamente o fizeram. É fácil subestimar o mundo antigo. Muitas vezes imaginamos os primeiros habitantes da ilha como tribais primitivos e improvisadores, sobrevivendo mais do que prosperando. Mas os Moais da Ilha de Páscoa desafiam essa narrativa a cada passo. Provavelmente porque precisavam finalizar os detalhes, mas eles são simplesmente malucos. São tantas. Não eram pilhas de pedras rudimentares construídas com base em suposições. Eram monólitos de engenharia de precisão, esculpidos com habilidade, movidos com inteligência e posicionados com intenção. E quando especialistas modernos tentaram fazer engenharia reversa de como isso era feito, não encontraram apenas um método, mas um sistema. Um sistema construído por mentes que sabiam muito mais do que lhes damos crédito. Cada Moai é uma obra-prima por si só, pesando de 10 a 90 toneladas e medindo até 10 metros de altura. Essas estátuas gigantes vulcânicas robustas foram esculpidas na pedreira de Rano Haraku, muitas vezes diretamente na face da rocha. Mas o que surpreendeu os pesquisadores modernos não foi apenas o tamanho, mas a uniformidade. Em centenas de estátuas, os rostos compartilham proporções precisas, traços simétricos, escala consistente. Esse nível de padronização implica sistemas de medição, modelos e técnicas repetíveis, o que não seria de se esperar de uma sociedade tribal dispersa sem ferramentas de metal ou linguagem escrita. Em 2022, uma equipe conjunta da Universidade do Chile e do MIT realizou escaneamentos a laser de várias estátuas Moai e da pedreira ao redor. O que encontraram superou todas as expectativas. As marcas de cinzel nas estátuas não eram aleatórias ou irregulares. Elas formavam padrões consistentes com microabrasões, sugerindo o uso de ferramentas de pedra endurecida aplicadas com incrível controle. Ainda mais desconcertante, algumas das marcas se assemelhavam a técnicas observadas em cantaria de regiões a milhares de quilômetros de distância, como os cortes em pedra angular do antigo Peru ou a modelagem suave em forma de concha encontrada em obeliscos egípcios. Como métodos tão semelhantes poderiam surgir em culturas que nunca tiveram contato. E então surge a maior questão de todas: como eles os moviam. As primeiras teorias envolviam trenós rolos ou até mesmo o desmatamento em massa para criar sistemas de transporte de madeira. Teorias que, em retrospectiva, parecem desesperadas e condescendentes. Mas nos últimos anos, pesquisadores demonstraram que as estátuas podiam ser mantidas em pé usando cordas. Amarrando cordas ao redor da cabeça e da base de uma estátua, equipes de cerca de 15 a 20 pessoas conseguiam balançá-la ritmicamente de um lado para o outro, girando-a para a frente como uma geladeira pesada sendo tombada no chão. Não foi um acaso. O experimento foi repetido com sucesso diversas vezes. Isso não só explica as lendas da caminhada dos Moais, como também prova que os antigos Rapa Nui desenvolveram estratégias logísticas baseadas em trabalho em equipe, ritmo e geometria, tudo sem a roda animais de carga ou guindastes. Mais surpreendente ainda é a disposição dos Moais pela ilha. Eles não estão espalhados aleatoriamente. Estão alinhados. Algumas estão voltadas para pontos cardeais. Outras estão agrupadas em padrões geométricos que só fazem sentido vistos de cima. Quando plotadas em um mapa,
Muitas se distribuem ao longo de linhas invisíveis que parecem traçar os tubos de lava subjacentes, falhas geológicas ou anomalias magnéticas da ilha. Em um estudo de 2024, pesquisadores descobriram que certos aglomerados de Moai ficam diretamente acima de pontos geomagnéticos críticos locais, onde o campo magnético natural da Terra se comporta de forma errática. Por que uma sociedade antiga, sem acesso visível a bússolas ou magnetômetros, se importaria com esses lugares? Uma possibilidade é que eles não entendessem a ciência, mas sentiram o efeito. O povo Rapa Nui pode ter reconhecido esses locais como espiritualmente carregados ou vivos. Muitas culturas antigas atribuíam poderes divinos ou sobrenaturais a lugares onde bússolas giram ou onde animais se comportam de forma estranha. Mas, e se não fosse apenas uma questão de intuição espiritual? E se os Moais fossem colocados para controlar ou suprimir algo, uma fonte de energia, uma força ou até mesmo uma presença nesses locais, para alimentar o mistério? Pesquisas com drones realizadas em 2023 revelaram um padrão em torno de alguns dos Ahu, plataformas cerimoniais que sustentam os Moais, círculos de pedra cuidadosamente dispostos, trincheiras e caminhos elevados que parecem canalizar água ou som. Alguns desses caminhos elevados formam corredores acústicos, onde o som produzido em uma extremidade pode ser ouvido claramente na outra, mesmo à distância. Isso sugere um conhecimento prático de ressonância e acústica, talvez usada em rituais, talvez em funções. Mas essa não é a parte mais estranha. Alguns dos túneis enterrados sob os Moai amplificam esses sons, transformando passos fracos em ecos que fazem bater no peito. Será que isso foi intencional? O som estava sendo usado como uma espécie de tecnologia para despertar algo, alertar os outros ou manter algo adormecido. O que nos resta é uma sociedade que fez muito mais do que sobreviver em uma rocha remota no Pacífico. Eles projetaram, calcularam, trabalharam com escala, geometria acústica e peso de maneiras que estamos apenas começando a replicar. E tudo isso parece ligado aos Moai. Não eram apenas estátuas. Faziam parte de um sistema, uma máquina ancestral feita de pedra que se estendia pela ilha e apontava para algo que ainda não compreendemos completamente. Se os Rapa Nui tinham o conhecimento necessário para construir e manter tal sistema, por que pararam de repente? E o que aconteceu quando pararam? Colapso ambiental ou sacrifício humano? Durante décadas, a queda da Ilha de Páscoa foi considerada um alerta. Um alerta sobre a destruição ambiental e os perigos do consumo excessivo. Segundo a lenda popular, o povo Rapa Nui cortou todas as árvores para transportar seus preciosos moais, o que acabou desencadeando um colapso ecológico, fome e ruína social. À primeira vista, trata-se de uma bela peça de moralidade moderna. Mas à medida que novas evidências vêm à tona, essa explicação começa a ruir, e em seu lugar surge uma possibilidade muito mais perturbadora. A ilha não desmoronou por descuido. Desmoronou por causa de rituais, medo e possivelmente sangue. A teoria ecológica popularizada no início dos anos 2000 baseia-se na ideia de que o desmatamento tornou a agricultura insustentável. As florestas da ilha desapareceram, a erosão aumentou, as colheitas fracassaram e uma sociedade desesperada se voltou contra si mesma. Mas nos últimos 10 anos, pesquisadores paleoambientais analisaram mais de perto os registros de pólen, as camadas de sedimentos e os modelos climáticos da ilha. E os resultados não condizem com a história. O pólen das árvores, por exemplo, não desaparece gradualmente, como seria de se esperar com o desmatamento lento. Em vez disso, a queda é abrupta, sugerindo uma mudança repentina, possivelmente catastrófica, e não a lenta degradação causada pelo uso indevido. Da mesma forma, a datação por radiocarbono de camadas de carvão vegetal
mostra picos de queimadas intensas, não ao longo de séculos, mas em períodos concentrados especialmente perto de aglomerados de Moai. Então, se as florestas não desapareceram devido ao uso excessivo gradual, o que as causou? Uma teoria controversa que vem ganhando força é que grande parte do desmatamento e muitos dos grandes incêndios foram de natureza ritualística. Árvores podem ter sido queimadas não apenas para limpeza de terrenos ou transporte de estátuas, mas também como parte de cerimônias de sacrifício ou ritos de purificação. De fato, alguns dos locais queimados contêm não apenas carvão e cinzas, mas também ossos, ferramentas de obsidiana e ícones religiosos esculpidos, sugerindo que o fogo era tanto uma ferramenta espiritual quanto prática. Arqueólogos também descobriram evidências que sugerem que a sociedade Rapa Nui não entrou em colapso, mas sim se fragmentou violentamente. Em vários locais de sepultamento coletivo, ossos apresentam sinais de trauma consistentes com guerra ou execução. Crânios esmagados, pontas de lança cravadas e até ossos com cortes precisos e deliberados como se tivessem sido desmembrados. Uma escavação em um sítio cerimonial perto de Ahuhangati revelou mais de 2 dúzias de esqueletos empilhados, todos com sinais de trauma por queimadura e posicionamento ritual. Os restos mortais não foram enterrados com honra. Foram abandonados com os ossos carbonizados e quebrados. Ainda mais assustadores são os sinais de canibalismo, um assunto tabu, frequentemente sensacionalista, mas agora apoiado por evidências concretas. Ossos humanos com marcas nítidas de corte e sinais de cozimento foram encontrados em fogueiras que antes eram consideradas domésticas. Em um relatório de 2023, a bioarqueóloga Dra. Keone Tavares observou que alguns ossos haviam sido partidos de forma consistente com a extração de medula óssea, uma técnica associada ao canibalismo de sobrevivência ou ao consumo ritualístico. E nas tradições orais, há referências muitas vezes sussurradas a uma época de comer sombras, quando os homens se alimentavam de homens, não por fome, mas por poder. Será que com o aumento das pressões internas na ilha, da agitação social, do medo, do que quer que os Moai devessem proteger, ou mesmo de uma verdadeira convulsão geológica, o povo recorreu a práticas espirituais cada vez mais desesperadas para apaziguar seus deuses ou se proteger de algo pior? Vale ressaltar também que o fim da construção dos Moai acontece repentinamente. Um dia, estátuas estavam sendo esculpidas em escala real, algumas delas já com mais da metade da construção concluída, e então tudo parou. Ferramentas abandonadas foram encontradas ao lado de estátuas inacabadas, como se os trabalhadores as tivessem deixado cair no meio do caminho e nunca mais retornado. Se isso foi um colapso ambiental lento, porque todo o empreendimento de construção de estátuas paralisou de repente, o que os assustou o suficiente para fazê-los abandonar seus locais mais sagrados. Nesse ponto da história da ilha, os registros sugerem que a sociedade, outrora organizada, havia se dividido em facções, cultos religiosos, tribos guerreiras e sacerdócios desesperados. E no cerne de tudo isso, havia um medo profundo e possivelmente crescente. Estaria algo escapando de debaixo da terra. Os Moais não seriam mais suficientes para mantê-la selada. O dramático desmoronamento social de Rapa Nui, por muito tempo atribuído à arrogância ecológica, pode ter sido motivado por terror sobrenatural e desespero sacrificial. As fogueiras não eram para a agricultura. Os ossos não eram vítimas de guerra. Eram oferendas, um acordo feito com algo que o povo temia mais do que a própria morte. O que exatamente os fez abandonar as estátuas que acreditavam conter a escuridão, se o medo os levou a parar de construir? Um culto ao medo.
Durante séculos, os Moai se ergueram. Um a um, eles foram esculpidos em rocha vulcânica, arrastados ou transportados pela ilha e colocados em pé sobre enormes plataformas de pedra. Alguns dos maiores pesam mais de 80 toneladas. Sua construção não foi aleatória. Era uma obsessão nacional, um dever sagrado. E então parou abruptamente, sem declínio lento, sem diminuição gradual, apenas silêncio. Os arqueólogos sempre souberam da existência dos Moais incompletos, que ainda repousam na pedreira de Rano Haraku. Alguns jazem parcialmente esculpidos na rocha, outros totalmente moldados, mas nunca transportados. Ferramentas foram encontradas ao lado deles, formões picaretas de pedra e fibras de corda, todos abandonados. Durante anos, essa suposição foi prática. Talvez tenham ficado sem recursos, mão de obra ou unidade política. Mas quanto mais descobrimos, menos essa explicação se sustenta. A pedreira não estava esgotada. Ainda havia bastante pedra. As pessoas não tinham desaparecido. Elas simplesmente pararam de aparecer. Então, o que os fez abandonar o trabalho de gerações? Escavações recentes, perto de Moai, inacabados, revelaram pistas estranhas. Em um sítio arqueológico, símbolos ocre avermelhados foram pintados na face de uma estátua semi-esculpida, símbolos não encontrados em nenhum Moai concluído. Perto de outro sítio arqueológico, pesquisadores encontraram um esconderijo de ídolos religiosos despedaçados, deliberadamente quebrados e enterrados em uma cova com ossos de animais e vegetação queimada. Não se tratava de abandono, era uma purificação. Algo havia mudado não apenas economicamente, mas espiritualmente. Os construtores não estavam apenas desistindo, eles estavam rejeitando o próprio ato de construir. Algumas das evidências mais assustadoras vêm de pinturas rupestres de períodos posteriores gravadas às pressas em paredes de cavernas e penhascos por toda a ilha. Ao contrário dos petróglifos anteriores, limpos, cerimoniais e frequentemente simbólicos, essas imagens são frenéticas e caóticas. Figuras de olhos arregalados e bocas escancaradas, espirais e círculos concêntricos irradiando de vazios centrais. Figuras humanas sem membros cercadas por linhas irregulares que alguns especialistas interpretam como chamas ou ondas de energia. Uma caverna descoberta em 2021 apresenta uma escultura do tamanho de uma parede, de um Moai se partindo ao meio com algo, é difícil dizer o que emergindo dela. Para o povo Rapa Nui, algo havia dado errado. Duas descobertas de Moai no leito do lago e sob as atuais condições de seca. Os Moai outrora os protegeram, conectaram-nos aos seus ancestrais e canalizaram o mana dos deuses. Mas algo mudou. A energia se transformou. As estátuas antes reverenciadas passaram a ser temidas. Seja por uma crença espiritual, um colapso psicológico ou algo mais tangível como um evento ambiental ou uma anomalia geológica, as pessoas claramente passaram a ver os Moai não como salvação, mas como ameaças. Esse medo deixou cicatrizes profundas. Em algumas áreas, estátuas tombadas jazem de bruços intencionalmente derrubadas. Não se trata de ação inimiga ou destruição colonial. É anterior ao contato com os europeus. Em algumas tradições orais, conta-se que certos Moais ficaram furiosos com a corrupção de seu mana. Os anciãos os alertaram para não se aproximarem deles. Uma história fala de uma estátua que falava ao vento e causava doenças a quem dormisse perto dela. Essas histórias, antes descartadas como superstição, agora parecem ecoar o verdadeiro terror psicológico que tomou conta da ilha em seus últimos anos de construção de monumentos. E então, tão repentinamente quanto tudo começou, os Moais deixaram de ser tocados. A cultura se fragmentou. O culto do homem-pássaro. Uma religião muito mais brutal e secreta renasceu das cinzas. Os rituais se expandiram para cavernas e túneis vulcânicos subterrâneos. Os Moais foram abandonados à própria sorte. Os vigilantes antissagrados foram agora abandonados.
Seus olhos, originalmente feitos de coral e pupilas pintadas, foram removidos ou destruídos, deixando-os verdadeiramente cegos pela primeira vez em séculos. As pessoas não pararam de construir simplesmente. Eles se afastaram de seus deuses. E quanto mais você se aprofunda nas ruínas, mais forte o sentimento se torna. Os Moais não foram abandonados simplesmente porque falharam. Eles foram deixados para trás porque tiveram sucesso, e ao fazer isso, revelaram algo perigoso demais para enfrentar. Os Moai eram selos, não símbolos. Todas as evidências, as câmaras subterrâneas, a interrupção repentina da construção, as fogueiras, os rituais, as lendas, tudo aponta para uma conclusão inquietante. Os Moai nunca foram apenas monumentos a deuses ou ancestrais. Nunca foram meros símbolos de status, unidade ou tradição. De acordo com uma facção crescente de arqueólogos, geólogos e historiadores culturais, a verdade pode ser muito mais sombria. Os Moai eram selos não marcadores espirituais, nem arte tribal, mas cadeados. Essa teoria, antes descartada como especulação marginal, agora está ganhando força acadêmica. Ela sugere que o povo Rapa Nui não construía para glorificar os mortos. Eles estavam construindo para abrigar algo vivo, ou pelo menos algo que acreditavam ter o poder de afetar os vivos. Não no céu, não do outro lado do mar, mas sob seus pés. Parece ficção científica até você analisar os dados. Em 2024 pesquisadores, utilizando radar de penetração no solo e sonar de imagem profunda, descobriram uma rede de tubos de lava e câmaras artificiais diretamente abaixo dos principais sítios Moai. Não se tratava de formações aleatórias. Muitas haviam sido reforçadas, esculpidas e até mesmo marcadas com glifos. Uma caverna central soterrada sob uma fileira de estátuas tombadas perto de Anaquena. Uma das ilhas habitadas mais isoladas do planeta, formada por erupções vulcânicas no meio do Oceano Pacífico, parecia conter um poço central, revestido de placas de basalto, cada uma gravada com símbolos que não correspondem a nenhuma língua Rapa Nui conhecida. O poço mergulha na escuridão e permanece inexplorado. Alguns acreditam que esses poços não foram feitos para conter energia, mas para aprisionar algo. Algo antigo, algo perigoso. Se essa teoria estiver correta, os Moais foram estrategicamente posicionados como plugs em uma válvula de pressão. Imensos guardiões de pedra, erguidos sobre locais onde a fronteira entre superfície e profundidade era mais fraca. As estranhas anomalias magnéticas, os zumbidos subsônicos e os tremores localizados registrados sob esses locais, tudo começa a fazer mais sentido quando visto por essa lente. As estátuas não eram ídolos, faziam parte de um sistema de contenção. E quando o povo de Rapa Nui sentiu que a contenção estava falhando, que o Mana não estava mais controlando a escuridão, eles entraram em pânico. Eles recorreram ao fogo, ao sangue e ao sacrifício. Quando isso não funcionou, fugiram completamente do sistema. Enterraram-no em silêncio, na esperança de que ninguém se aprofundasse demais. As implicações dessa teoria são enormes. Ela reformula toda a história da Ilha de Páscoa de uma história de cautela ecológica para algo muito mais primitivo. Uma história de sobrevivência. Uma última resistência. A ilha não era um paraíso arruinado por seu povo. Era um campo de batalha. E os Moai eram sua linha de frente. Um pesquisador falando anonimamente descreveu assim: quanto mais fundo cavamos, mais parece que os Moai estavam suprimindo uma ameaça, não apenas simbolicamente, mas literalmente. Algo está errado abaixo da ilha. Não corresponde aos modelos naturais. Encontramos evidências geológicas de assinaturas de calor, padrões de vibração e até pulsos de pressão que sugerem que algo ainda está ativo abaixo. E a parte mais assustadora, algumas das estátuas caíram. Elas não foram projetadas para tombar.
Uma vez tombadas, muitas quebram no pescoço, comprometendo sua estrutura e tornando-as inúteis. Se eles realmente fizessem parte de um sistema de contenção, o que aconteceria quando muitos deles falhassem? O que aconteceria quando perturbássemos aquilo para o qual foram construídos? O silêncio da ilha pode não ser pacífico. Pode estar prendendo a respiração. Qual é a verdade e o que não é? Deixe seus comentários na seção abaixo e inscreva-se neste canal para futuras postagens.